como bombeiro, guarda-vida, beberrão, mulherengo. Comecei a bebia, mas moderado, com os amigos, aquela coisa toda. E um dia comecei a me dar uma diarreia muito forte, meu irmão. Tava urinando pelo ânus, cara. Fiquei um mês naquele sistema, e indo para o hospital. Um mês indo para o hospital e não dava resultado, tal. Meu irmão, entrei no segundo mês nessa situação, até que chegou um ponto que o cara falou, olha, vamos passar um fio era dessa grossura pelo meu ânus para poder examinar. Eu falei, pô, calma aí, doutor, segura aí rapidinho. E aí eu me lembrei daquela mensagem, varão. Eu me lembrei daquela mensagem. E aí eu fui para a areia da praia e falei para o Senhor, falei assim para Deus, falei, Pai, se o Senhor existe mesmo, é verdadeiro, e o Senhor verdadeiramente tem um propósito na minha vida, o Senhor me cura que eu vou te servir. Agora eu sou fraco, sou carne, me tira as tentações do mundo dentro de mim, me ajuda. Eu quero, meu irmão, revelar para os senhores aqui que no dia seguinte eu não fui no banheiro e no outro estava tudo normal. Desde então, meu irmão, transformou a minha vida. Foi tudo muito rápido, meu irmão, foi tudo muito rápido. Comecei a ler Bíblia, comecei a subir monte. Pô, eu com menos de 2 anos, 3 anos de cristão, já estava pregando nas favelas, em comunidade. Nunca tinha entrado numa comunidade, estava pregando para o cara mais procurado do Rio de Janeiro. Entendeu? Tava, assim, coisas muito fortes, impactantes, sabe, meu irmão? Coisas muito que me marcaram muito. E como é que tu se metia nesses lugares assim, O Espírito Santo, Deus me colocava para avançar. O meu primeiro momento foi... Eu cheguei para o comandante, eu sempre fui ali do 2º de Amar, Barra da Tijuca, e falei para o comandante, comandante, o que nós estamos fazendo pelo próximo, comandante? E ele, me conhecendo já, ele falou, fala, Daciolo, o que foi, meu irmão? Eu falei, pô, coronel, vamos levar um curso gratuito para as comunidades de guardião de piscina, o guarda-vida que forma o guardião. E ele falou para mim, o que tu vai precisar, Daciolo? Eu falei, preciso de 5 homens, coronel. Ele falou, então tá bom. Vai lá, meu irmão. Tu vai para onde? Eu falei, vamos para a maior da América Latina, coronel. E nós fomos para Rocinha. E aí, nessa de ir para Rocinha, muitos militares moram em comunidade. Eu achei que era só chegar lá e vamos fazer o curso. E não. Os garotos falaram assim, não, Daciolo, aqui não é assim não. Tu tem que pedir autorização, cara. Tem gente ali que manda. Tal. Eu falei, pô, então vamos lá, falar com quem tem que falar. E aí eu fui saber que era com o chefe do tráfico. E aí eu estou subindo e, de repente, o Espírito Santo de Deus fala para mim que fala de mim para ele. Fala de mim para ele. Fala de mim para ele. Assim como o Espírito Santo lá embaixo pediu para eu falar para os senhores. Os senhores podem demorar o tempo. Todo mundo que está ouvindo esse vídeo aqui agora vai contemplar que os senhores são homens de Deus. Vocês vão anunciar reino. Eu só estou aqui por isso. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui porque vocês vão anunciar reino. Mas, conclusão... Bom, eu acredito em Deus, só para deixar claro. Não, o Igor você também. acredita, está aí dentro de você e você vai ser um grande anunciador do reino. Tá. Os senhores vão ser. Conclusão, eu fui, meu irmão. E aí eu comecei a subir, nunca tinha subido numa favela. E aí eu comecei a subir, muitos homens armados, pesadão, todo mundo, morador do Recreio, da Barra, aquela coisa toda. De repente, um futebol rolando, parou o futebol, o varão veio na minha direção. Eu falei, pô, tudo bem com o senhor, meu irmão? E comecei a falar para ele o seguinte, falei, olha, eu vim tratar algo com o senhor, mas o Espírito Santo de Deus está mandando eu falar algo mais importante para ti. E comecei a falar de o que estava sendo revelado naquele momento. O jovem ficou me olhando, e eu falei para ele, ó, outra oportunidade, se eu tiver, eu venho aqui e trato do outro assunto. E fui embora. Fui embora, meu irmão, flutuando, varão. Nunca tinha entrado numa favela, entrei na maior favela da América Latina e preguei para o cara que era mais procurado no momento do país. Saí dali amarradão, cara. Cheguei em casa, pô, felizão, e outro dia meu telefone toca, os militares me ligaram e falaram, meu irmão, o que tu falou pro cara? E eu falei, pô, qual foi, meu irmão? Então, o que tu falou? Eu falei, por quê? Ele falou, meu irmão, recebi uma ordem aqui, veio uma ordem aqui que o que você quiser fazer na comunidade, a comunidade está aí contigo aí, meu irmão. Fica à vontade. E lá nós ganhamos muitas almas, meu irmão. Lá nós levamos esse curso, os jovens sempre ali falando, meu irmão, eu perguntava para eles quem está patrocinando esse curso. E eles falavam JC. E eu falava para eles quem é JC. E eles falavam Jesus Cristo. Entendeu? A maioria dos garotos do tráfico, meu irmão, são ex-militares. As Forças Armadas pegam nossos jovens com 18 anos, fica apenas 1 ano com esses garotos e depois lança esses garotos para o crime, meu irmão. E esses garotos estão amarradão para cuidar das nossas fronteiras, para ter um salário mínimo, uma cesta básica. Mas o sistema quer aquilo. O lucro é muito grande. Pensa aí, por semana 10 milhões.
entendeu? É a movimentação até mais do que isso, meu irmão. Entendeu? Então o sistema gosta disso. Então foi tudo muito cedo, meu irmão. Dali nós anunciamos, dali muitos garotos largaram a vida errada e vieram para Cristo. Hoje eu encontro com chefes de famílias, meu irmão. Eu ando... esse jovem foi quase 400 garotos. Hoje esses garotos aí são homens, chefes de família, algo maravilhoso. Então você vê que, na verdade, o sistema provoca isso tudo. Não tem nenhuma atividade a nível educacional, físico, mental, espiritual. Não dão uma oportunidade, não entram com uma infraestrutura, fazem uma política apenas de repressão. E não é essa, meu irmão. Entendeu? Não é essa. Isso não é o certo. Entendeu? Isso aí não é o certo. É fácil mudar, é fácil transformar. Você pensa aí quantos jovens, você vê o brasileiro é apaixonado por futebol. Né? A nação é apaixonada por futebol. Vamos colocar um complexo dentro de todas as comunidades, com o futebol, com o atletismo, com a natação. Engraçado, né? Várias pessoas que a gente conversa têm essa ideia, e para mim bate muito forte essa ideia. Eu acho que esse é realmente o caminho, de criar centros comunitários nas favelas, para ser um espaço onde as pessoas têm segurança, educação, talvez casar, comida. Meu irmão, o topo da Rocinha tem um clube chamado Umuarama. Aquela piscina estava abandonada. Com os garotos, nós arrumamos aquela piscina e começamos a atividade lá dentro. 6 horas da manhã eu corria com palma no pé esquerdo, com 100 jovens correndo comigo dentro da favela, meu irmão. Pegava a boca, onde que os viciados ficavam lá, o cracudo ficava lá, passava com aqueles garotos e botava para pagar flexão, todo mundo junto. A maioria dos garotos do tráfico foram militares, varão. Entendeu? Só querem uma oportunidade. Uma oportunidade. É fácil resolver isso. Dá um brado aí, garotos de 17 até 45 anos. Meu irmão, corre aí, aparece na unidade mais próxima do serviço militar, das Forças Armadas, porque a partir de agora você vai ter a oportunidade de defender a tua pátria, a tua nação, cuidar das nossas fronteiras. Vai ter um curso específico, um curso técnico, tua carteira de motorista, teu salário. Esses garotos querem portar a arma cuidando das fronteiras da nação. Só que o sistema não quer isso. Eu estou com 45. Lá atrás, meu irmão, o garoto fazia 18 anos, ele ia para o serviço militar e ali ele aprendia alguma coisa. Ele aprendia principalmente a respeitar o o Igor foi próximo. no serviço militar, né? Eu servi. Aprendi a respeitar, meu irmão. Com certeza. Aprendi a respeitar. Eu já falei isso aqui algumas vezes cursos também. técnicos, isso é bom, varão. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. Entendeu? Só que agora não, meu irmão. Agora não. Agora eles estão propositalmente sucateando tudo. Querem uma crise mundial. A verdade é essa, é provocação. O que está acontecendo hoje no Brasil está acontecendo no mundo. É proposital. Conta mais sobre isso, porque quando você se candidatou a presidente da última vez, uma das coisas que mais fez mídia ou viralizou das suas falas foram aquelas questões da... Ursal. E FEMA, Ursal. Essas paradas todas. Parece que tu tem uma visão que existem organizações mundiais e elas têm agendas, elas são famosas, não, elas são poderosas, são grandes. Qual é? Quem que é? Quem que são? Olha são uma só? São duas? Isso é notório, isso é de saber de muitos hoje. No início brincavam com isso. No início era só teoria da conspiração. Em 2018, tudo que eu falei a priori, muitas das coisas viraram meme, brincadeira, né? Mas depois as coisas foram se concretizando. Aí a loucura se tornou realidade. Né? Quando foi falado, olha, vem um cenário de morte de massa, quando foi citado o FEMA, quando foi citado a própria Ursal, a Ursal está dentro da Constituição. No capítulo número 4 da Constituição, no parágrafo único, você vai ver o desejo de construir uma latino-americana de nações. Está lá, está escrito. Abre aí, qualquer capítulo? Artigo 4, parágrafo único da Constituição Federal. Pode fazer a leitura aí. E o que é essa Ursal? Um grupo de pessoas? Na verdade, sabe a única questão? Eu acho... eu vou falar o que é a Ursal, tá? Uhum. A União da República Socialista da América Latina. Tá. Quando nós citamos isso, nós tínhamos conhecimento de um grupo que se reunia para tratar sobre esse assunto. Eu acho que esse assunto sendo tratado abertamente, está ótimo, meu irmão. Tratem desse assunto porque é uma corrente, é o que você acredita. Mas não fique em segredinho, não. Não fique em 4 paredes escondendo do povo. Quando foi tratado também sobre o Foro de São Paulo, falou que não existe e tal, e depois se deparou com vídeos próprios falando de Foro de São Paulo. Para com isso, meu irmão. Não para de ocultar. Se você tem uma solução, se você tem uma corrente, se você quer mostrar algo novo, então expõe esse algo novo. Coloca a transformação para jogo. Mostra aí o que você tem.
Assim como foi a questão da FEMA. Se você pega a FEMA, nós estamos falando de uma agência federal de gestão de emergência. Está superior ao presidente dos Estados Unidos. Ele passa, o presidente ele passa a Constituição dos Estados Unidos. Quando ele entra em ação, o presidente tem que ficar caladinho, a Constituição, eles rasgam a Constituição e tomam o poder. Por que esses homens fizeram milhares, milhões e milhões de caixões? Por quê? Para quê? Qual a finalidade? Por que eles estão fazendo milhões e milhões de abrigos? Caixões, o FEMA fez? Sim, é a FEMA que está por trás de caixões. Puxa essa notícia. Eu tô meio por fora, só para contextualizar a galera. É legal para você visualizar. Sim, não, eu realmente quero entender, eu tô curioso. Então, no primeiro momento, quando você fala, é loucura quando você está falando isso. No primeiro momento, quando você solta... Assim... Que existem organizações mundiais secretas que têm alto poder político, eu tenho certeza que existe. Até porque você tem muitas pessoas muito influentes, elas com certeza conversam entre si, com certeza têm conluios entre si, e com certeza eles não querem expor isso pra todo mundo. Não faz nem sentido, entendeu? Vou falar uma real para os senhores, tá? Sabe essa briga toda interna nossa, de esquerda, direita? Ambos servem a eles. Ambos servem a eles. E o que Bolsonaro e Lula servem a esses mesmos senhores. Quem são, da senhora? Nós temos... No alto da pirâmide, 13 famílias. E embaixo, um comitê de 300